Realmente a alegria é minha de poder estar aqui com vocês, porque a gente é sempre muito bem recebido nesta igreja. Então, eu agradeço pela vida do reverendo Herbert, sua esposa, sua família, cada um de vocês, aqueles que são meus alunos aqui, e também a igreja. Tá bom. Muito obrigado. Quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia no texto de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Verso 13. Esse verso 13 é muito bom. Existem coisas que são boas no 13. Quando elas são bíblicas, né? Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler todos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero pedir ao Senhor, na noite deste dia, que abençoe a Tua palavra ao nosso coração, que ela fortaleça a nossa fé, anime a nossa vida e nos ajude a viver na Tua profunda dependência. Não permita com que nada venha atrapalhar este momento de culto e de adoração ao Senhor. Leve o nosso coração cativo a Ti, que o Senhor abra o nosso entendimento. Porque se o Teu Espírito não fizer isso, nós não conseguimos entender a Tua palavra. Não somos edificados por ela, ela não frutifica em nós. Isso é uma ação do Teu Espírito Santo, para testificar no nosso coração a respeito do grande amor de Cristo e da sua redenção à nossa vida. Portanto, abençoa-nos, é o que eu te peço por mim e pelos meus irmãos. E que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Cristo, com Ele, a paz, a alegria e o contentamento são coisas certas. Com Cristo, a despeito das dificuldades, das lutas, dos momentos tensos que nós enfrentamos, nós sempre encontraremos nele contentamento e alegria. Ontem morreu o Silvio Santos, e foi uma pessoa assim, bastante importante no país de forma geral, como um animador. E ele tinha uma música que desde quando eu era criança, e a minha avó e depois a minha mãe assistiam o programa. E era uma música muito conhecida, né? Dizendo que aquele dia era dia de alegria, e ele chamava as pessoas para que elas fossem sorrir e cantar, porque do mundo não se leva nada, eles deveriam sorrir e cantar, se alegrar. Realmente a necessidade de alegrar-se é alguma coisa assim bastante intensa na nossa vida. E às vezes a gente se alegra e busca a alegria em coisas que nem sempre têm o sentido e o significado real. Buscar alegria quando as coisas vão bem e quando aqui e ali na nossa vida nós desfrutamos de algumas mordomias é uma coisa.
Quando aqui e ali determinadas circunstâncias ruins acontecem, e mesmo assim nós mantermos a nossa vida de contentamento, de alegria, de paz e de intimidade com Deus, são coisas diferentes. São coisas diferentes porque nós somos seres humanos, e como seres humanos as coisas precisam sempre estar bastante concatenadas, bem justas naquilo que nós fazemos, para que dessas coisas nós desfrutemos da alegria e da paz que elas podem dar à nossa vida. Por exemplo, esses dias caiu lá um avião em Apiacás. Era um multimilionário da soja, o nome dele é Ari Alberto, homem riquíssimo. Ele pegou o avião dele, foi até o Pará com 2 netos, com um gerente da sua fábrica, do seu negócio, né? E ele foi pescar. E pescou naquele final de semana, pegou o avião, um bimotor, e veio para o Mato Grosso novamente. O avião teve um problema, caiu, morreu ele, os 2 netos, morreu o piloto, morreu o gerente dele. Um homem rico, milionário da soja. Você vê que existem muitos lugares no Mato Grosso, que é a APRO-MT, todos eles prestando homenagem, porque era um homem que colaborou muito, socialmente falando, com a sua riqueza, dando empregos e coisas assim para outras pessoas. Mas os momentos difíceis acontecem assim. Nem sempre a riqueza, a estrutura financeira, é o fundamento real de toda a nossa alegria. Porque quando nós vemos pessoas que nós amamos ou que passam por determinadas situações catastróficas na vida, a gente diz assim, muito bem, que legal que este homem morreu. Bom, você não conhecia e talvez a repercussão da morte dele não tenha sido tanta. Mesmo porque qualquer tipo de situação hoje vai ser ofuscada pelo que aconteceu ontem com o cenoura Bravanel, não é? Então essas coisas vão ficar um pouco escanteadas. Mas semana passada, um avião indo lá para a região de Guarulhos, passou ali na cidadezinha de Vinhedo, perto de onde tem o Hopi Hari, para quem gosta de parque temático, e ali ele caiu, 62 pessoas, médico tinha uns 12. Não sobrou um, morreram todos. Pessoas que tinham várias funções dentro da perspectiva social do nosso país. Várias. Além de ser médicos, existia o piloto, algum tipo de empregado, alguém que era um professor, sei lá. E essas coisas o indivíduo sai em busca, de repente, de encontrar com a família, encontrar com alguém, desfrutar de momentos de alegria, participar de congressos, e acontecem intercorrências que fogem à nossa competência. E aquilo que deveria ser algo de alegria, prazeroso, traz tristeza, traz dor, traz lágrimas, traz angústias para o nosso coração. Às vezes a gente estrutura a nossa vida e a nossa maneira de buscar alegria em coisas que realmente não trazem alegria para nós. Eu não digo que nós não devemos trabalhar, que as pessoas não devem sempre procurar crescer na vida. A questão é qual é o objetivo pelo qual nós fazemos isso. Qual é o sentido das coisas para mim neste objetivo maior como servo de Deus, que deveria ser honrar a Deus, amá-lo de todo o coração e engrandecê-lo com tudo o que eu tenho, inclusive quando não tiver as coisas. Porque lembram quando eu comecei falando aqui, é muito fácil a gente encontrar um ponto de contato com a alegria e com o prazer quando nós temos coisas. Agora, quando nós perdemos as coisas que nós temos, como é que a gente fica? Quando é que a gente perde um ente querido, ou perdemos as nossas riquezas, de um dia para o outro a situação muda e a gente acaba vendo que tudo aquilo que a gente construiu foi por água abaixo. Qual que é o fundamento da nossa alegria e do nosso prazer? Em que está o nosso contentamento? Eu não sei se você já parou um pouco para pensar a respeito disso aí. Mas uma coisa é fato em cima desse texto, e para mim é muito empolgante, porque ele fala dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo estava enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele escreve essa carta de uma prisão, mas ele não era de uma prisão brasileira. Não era a prisão que o Pablo Escobar fez para ele na década de 90, lá na Colômbia. Tinha tudo, até campo de futebol, banheira com hidromassagem, tudo que você imaginar. Era uma cadeia em Roma. E uma cadeia em Roma não tinha absolutamente nenhum tipo de mordomia.
E dependendo da localidade, você ficava afundado em um poço onde lama até a beira da cintura estava te atormentando de dia e de noite. Não existia visita íntima, como existe para os narcotraficantes que existem no nosso país. O beira-mar, Marcola, todos eles altas mordomias, mesmo estando preso. Não é? Você não tinha, nesta época, energia elétrica, não dava para esquentar absolutamente nada, não tinha condições de vir de fora algum tipo de comida que pudesse alegrar. Não dava para a mãe ir, pai ir. O advogado toda hora na porta da cadeia dizendo assim, o que você quer comer hoje? Não, é impossibilidade. Ele estava numa cadeia romana, enfrentando os momentos mais difíceis da sua vida. Outra coisa, quando você vê o que acontece no nosso país hoje em relação a estes elementos de grande periculosidade, muitos deles estão lá porque merecem, transgrediram a lei e recebem sobre si a punição pelos erros que cometeram. O apóstolo Paulo não fez nada. Bom, veja só, as nossas alegrias e contentamentos, quando vêm como resultado do nosso trabalho e das bênçãos de Deus na nossa vida nesse sentido, é uma coisa. Quando a gente perde algumas coisas, saúde, bens, prazer, mas ainda assim nós estamos firmados em Cristo, é uma outra pegada. Agora, quando nós somos injustiçados, não devemos absolutamente nada, e todo tipo de desenvolvimento trágico acontece na nossa vida, a pulga começa a picar atrás da orelha. A gente começa a questionar, inclusive, a viabilidade da existência de Deus e se realmente essa coisa funciona. Porque parece que todo tipo de tragédia se aglutinou em mim de tal forma que eu não consigo ver um horizonte que traga uma perspectiva melhor. O apóstolo Paulo estava assim. Ele não fez nada. Ele não agiu contra ninguém em momento algum. E porque ele pregava o evangelho e falava da grandeza de Cristo, ele foi preso, jogado numa cadeia romana, sem nenhum tipo de recurso mais agora. Ainda que ele fosse romano, anteriormente ele havia, vamos dizer assim, apelado à sua cidadania. Agora ele desiste, ele não faz mais isso. E ele sofre todas as imposições legais de forma injusta. Ou vocês acham justo o que aconteceu no dia 8 de janeiro? É mais ou menos por aí. Onde o maníaco do parque está para ser solto. Sabiam disso? O homem que matou mais de 14 mulheres e as estuprou. Mas muitos dos nossos amigos e colegas estão com tornozeleiras simplesmente porque foram reivindicar uma coisa. Então, injustiças quando acontecem. Bom, e essa aí eu só citei porque está bem próximo da gente, literalmente falando, né? O DF é mais ou menos para cá, assim, né? Então tá perto. Mas só para que você tenha a ideia de que quando as injustiças acontecem, elas pegam a gente de uma forma maior, mais intensa, mais nevrálgica. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele estava numa cadeia, sem ter cometido crime. Ele não fez nada. O crime dele era pregar o evangelho, falar a respeito de Cristo, confrontar as realidades da sua época, trazendo a mensagem de Jesus para uma nação que estava absolutamente desnorteada. O texto do capítulo 1, verso 13, mostra que ele estava na prisão, mostra que ele tinha uma guarda pretoriana que ele evangelizou, mostra que ele envolveu-se com esta igreja, lá em Atos capítulo 16, onde grandes coisas aconteceram em Filipos através da vida dele. Foi a primeira igreja que surgiu no solo europeu, foi a igreja de Filipos. E ela levava o nome de igreja de Filipos por causa de Alexandre o Grande ter honrado o pai dele, que era Filipe II da Macedônia. Por causa de Filipe II da Macedônia, Alexandre o Grande deu à cidade o nome de Filipos, de Filipenses, da onde vem esse nome, para honrar o seu pai. Era um local bastante importante. E as pessoas que moravam lá, elas tinham uma cidadania, uma proteção do império de forma diferente. É verdade. Era a cidade de aposentados e cidade onde as regras valiam para as pessoas que se encontravam ali. Eles tinham uma proteção do império de uma forma bastante intensa em favor da vida deles.
Essa carta trata de vários assuntos, inúmeros, inclusive sobre a encarnação do Redentor. E no final, nós vemos alguns irmãos impactados pela grandeza da alegria que norteou o coração dessas pessoas em todo o tempo. Ela é chamada de Carta da Alegria, escrita da cadeia. Como pode? Como é possível alguém escrever uma carta tão impactante, cujas bases dela era tratar da alegria, do contentamento, quando o indivíduo havia perdido a sua liberdade, o contato com a sua família, o seu dinheiro, sendo tratado como um bandido, debaixo de um status absolutamente equivocado do ponto de vista social que ele pertencia. Como é que ele escreve uma carta cujo sorriso e a alegria eram estampados no coração e na alma desse homem? Como? Lembram? É fácil a gente ter contentamento quando a despesa está cheia, quando temos dinheiro para colocar gasolina no carro, ou podemos pagar o boleto que nós, de repente, acabamos conquistando em relação a algumas coisas que a gente queria. Agora o boleto tem que ser pagado, tem que ser pago. A mensalidade todo mês cai. Mas você tem condições. E quando você perde tudo isso? E quando a doença bate na porta da sua casa? E quando você, jovem ou não, detecta um problema dentro do seu organismo onde você não pode mais engravidar? Onde você, com 32, 33, 34 anos, descobriu que tem um câncer. Ou um homem jovem, que poderia e que casou e não consegue ter filho porque ele descobriu que ele é estéril. Ou não encaixa aquele trabalho que você sempre idealizou para que ele pudesse te dar uma vida mais confortável. Você não consegue ir na vida. Parece que tudo se emperra. E às vezes o que está fadado a alguns de nós é as necessidades, as dificuldades e as lutas. Onde é que está o contentamento nisso? Esse é o ponto. Se essas coisas, quando faltam, te levam para a lona, você ainda não entende o que de fato é a alegria vivida, experimentada em Cristo como fundamento de todo o nosso contentamento. Vai além das nossas leituras, extrapola os nossos cânticos, ultrapassa qualquer percepção nossa, artística e estética deste mundo. É algo fora da casinha, é surreal. Nem sempre a gente consegue dimensionar o porquê, mesmo diante de circunstâncias tão ruins e dramáticas, a gente consegue encontrar contentamento e paz. Aqui, no caso, algumas lições são tiradas para a nossa vida de um momento extremamente tenso na vida do apóstolo. Difícil, aflito, aparentemente. Mas onde aqui e ali, em todo o texto, ele mostra a grandeza da glória de Cristo, o significado disso de forma prática na sua vida. E que todo o seu contentamento e sua alegria não estava baseado no que ele era e nem no que ele foi, mas no Cristo que se fazia presente na vida dele, que o renovava e o enchia de esperança, fazendo com que as coisas deste mundo só tivessem sentido olhando para as coisas do mundo do além, que ele esperava, inclusive o Redentor. Porque nesta carta ele disse: tem hora que eu não sei escolher, se eu quero viver aqui ou se eu quero partir e estar com Cristo. O que esse texto ensina para a nossa vida? A primeira coisa é que alegria e contentamento é aprendizado. É aprendizado. Ninguém nasce sabendo. O verso 11 começa dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. A palavra aprender, alegrei-me aqui, alegrei-me sobremaneira, porque agora, uma vez mais, renovaste o vosso favor. Digo isto não por causa da pobreza, desculpe, verso 11. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu falei o verso 11 e li o verso 10, foi por isso. A palavra aprender aqui tem a ideia de alguma coisa que cresce, que aumenta na nossa vida. A relação aqui não é com algo estático.
Ele diz que a alegria dele era enorme, sobremaneira, no verso 10. Alegrei-me sobremaneira. A palavra aqui vem daquela palavra que a gente usa para megalomania, para coisas que são muito grandes. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, na visão dele, enquanto um homem preso, entendendo a grandeza do evangelho de Cristo no seu coração, mesmo passando por todas as circunstâncias difíceis e dramáticas, ele entendia a grandeza da alegria de Cristo presente em sua vida. E é por isso que o verso 11 diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento, alegria, são coisas que geram a nossa vida baseada no aprendizado que essas coisas trazem para nós no nosso dia a dia. Aprender, se contentar com as coisas em meio às dificuldades, não é alguma coisa que vem do céu, do ponto de vista de que, bom, desceu de lá sem que alguma coisa acontecesse. Vem do céu como uma ação do Espírito de Deus no nosso coração, nos fazendo entender e compreender que nós precisamos aprender com Deus em meio às circunstâncias difíceis, que mesmo nelas o Senhor está conosco. Ele se faz presente na nossa vida. O apóstolo Paulo tinha algumas credenciais interessantes. Se você abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 22, a partir do verso 3, ele vai dizer que ele era judeu do judeu. Que ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei. O que ele está dizendo é que ele veio de uma família socialmente estruturada, de gente capaz, com dinheiro no bolso. Ele estudou com o melhor scholar da sua época, com o homem mais erudito do seu tempo. Ele estudou com homens que sabiam inúmeros idiomas e ele aprendeu inúmeros idiomas. Ele não era um homem acostumado com a vida difícil, com as lutas da vida. Ele era um intelectual. Ele conhecia a filosofia da sua época. Ele faz citação de filósofos quando ele escreve o livro de Atos. Ele fala de Empódocles, ele fala de Sêneca, ele fala desses homens com muita facilidade, porque ele sabia quem eles eram. Era um homem acostumado neste nível. E de repente, por causa do evangelho, ele considera tudo como refúgio e lixo. E desce, aparentemente, a ponto de perder todas as coisas que aparentemente ele havia conquistado. Ele nasceu numa grande cidade. Foi educado com o maior dos maiores. Ele veio de uma família abastada. Mas, mesmo assim, ele enfrentou lutas e dificuldades enormes, e quando ele passou por isso, ele não reclamou da sua circunstância em si. Ao contrário, ele escreve uma carta de alegria, dizendo que a alegria é algo que a gente aprende quando a gente passa momentos difíceis. Que alegria e lutas se misturam, se intercambiam, numa dimensão em que a gente aprende a contentar o nosso coração quando essas coisas vêm sobre a nossa vida. Ele passou por grandes dificuldades. Ele enfrentou pobreza. E ele aprendeu a viver contente. E a palavra contente que ele emprega aqui é interessante, porque quando Paulo faz isso, ele se refere à filosofia de Zenão, ao estoicismo. Essa filosofia ensinava que mesmo diante das dificuldades e sofrimento, os homens deveriam aprender a manter-se sábios. O que Paulo está ensinando é que, mesmo diante das dificuldades e dos sofrimentos, os homens devem aprender a ser fiéis ao Senhor, manter a vida em contentamento a Ele. Saber que a alegria não é o nosso momento existencial, mas é a nossa forma de viver em comunhão com Cristo no contentamento dEle. Isso aqui para mim é muito interessante. Aprendeu a viver contente. Por quê? Porque o contentamento é aprendizado na vida do cristão. O cristão precisa aprender a depender de Deus, a depender da Escritura, a depender de oração, a depender da comunhão com Deus Trino. O cristão precisa aprender a dar valor para o momento de culto, aprender a cultuar a Deus, a saber que em todos os momentos, ainda que ele esteja privado de coisas que ele deseje, Deus se faz presente na vida dele, suprindo todas as suas necessidades com Cristo.
Quantas vezes as pessoas murmuram do que têm e têm muito mais do que necessitam para viver. É incrível. Ninguém aqui tem um sapato só. Ninguém aqui só tem uma muda de roupa. Ninguém aqui só vai uma vez por semestre cortar o cabelo, porque durante o resto dos outros 5 meses não tem dinheiro para cortar. Provavelmente nenhuma mulher aqui fez a unha há 3 meses atrás, porque agora não tem mais condições de ir a uma manicure para fazer unha. E se não tiver, tem um alicatezinho e uma cor de esmalte diferente que ela pode ir na farmácia ou em qualquer lugar para comprar. Veja como pequenas coisas, quando nós perdemos, parece que são grandes, porque nós somos acostumados a murmurar, mesmo quando nós temos as coisas que nós temos. A gente canta o hino que é o hino da reforma, né? Se tivermos que perder famílias, bens, prazer, e a morte em si chegar e tudo se acabar, com Cristo reinaremos. Como que se isso fosse uma grande alegria para nós. Mas quando a gente perde a saúde, quando a gente perde um filho, quando a gente perde o nosso status, quando a gente perde o emprego, a primeira coisa que a gente procura é o desespero, é a ansiedade que toma conta, é o medo do amanhã. Porque nós, às vezes, não sabemos viver contente com o que nós temos e entender que Deus sempre vai cuidar da gente. Sempre. Um rapaz começou a frequentar a nossa igreja há algum tempo, tornou-se membro agora. E ele já foi à minha casa, ele e a esposa. Ele é filho de um pastor. Ele não podia ter filhos. E ele gastou dinheiro tentando fazer uma inseminação artificial, porque o médico disse para ele, nunca, pelos modos naturais, você terá um filho. Ok. E nós começamos a orar por ele, porque o desejo da esposa dele e dele era ter um filho. Mas os médicos haviam decretado, eles pensam que são Nabucodonosor, em algumas horas, em alguns momentos. Tá? Às vezes a gente pensa que tem a ciência sob o nosso controle, e a nossa palavra é decretativa. Não é. Domingo passado, ela mandou um zap para mim dizendo, pastor, estou grávida. Meu Deus do céu. Aí na hora que eu anunciei no culto, ela começou a chorar lá no fundo, né? Eu já não enxergo mais direito, mas eu vi. Que coisa emocionante. Eu teria várias coisas para contar para vocês aqui nesse caso. Mas ela, ainda que tenha sido num determinado momento abalada por uma notícia que veio anos atrás para ela, ela nunca perdeu a sua confiança e o seu coração depositado no contentamento que só Cristo pode dar à nossa vida. Vamos aprender com as circunstâncias difíceis, porque o propósito aqui é exatamente mostrar esse. Aprendi a viver contente. Você não nasce assim. Dependendo de onde você nasce, você já nasce meio... Quantas vezes a gente deixa de ser grato a Deus pelo que a gente tem? E olha que nós temos mais, muito mais do que a gente necessita para viver. Temos muito mais. Calvino foi expulso de Genebra em 1538. Encrenqueiro. Mentira. O povo não gostava dele. Ele foi viver em Estrasburgo, que é uma cidade fronteira junto com a Alemanha. E ali, com a Alemanha e com a França. E ali ele conheceu alguns caras que se tornaram muito, mas muito amigo deles. Gaspar Hédio, um outro chamado Níger Capito e Martin Bucer. Foram homens extraordinários que serviram para avolumar a cultura de Calvino. Ele disse assim, foram os anos mais promissores e mais felizes de toda a minha vida. Porém, foram os anos de maior pobreza pelos quais eu passei. Quando nós enfrentamos as dificuldades, qualquer que seja a situação, nós precisamos aprender a viver contente, sabendo que o Senhor está com a gente, ainda que seja atravessando vales de sombras da morte. Tu estás comigo. Não é o plano do governo, não é
ou 13 ou outro. Não é. É Cristo que se faz presente. Nós precisamos de aprender isso, trazendo a nossa memória dia a dia. Segunda coisa que esse texto ensina é que alegria e contentamento não depende de circunstâncias. O verso 12 vai dizer assim, ó: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, de fartura e de fome, de abundância, de escassez. É interessante que ele coloca as coisas nesse nível, do maior para o menor, porque ele viveu as coisas grandes desta vida. Ele foi membro de Sinédrio. Ele era um jovem do alto escalão da intelectualidade. Ele tinha uma relação fácil no círculo dos intelectuais da sua época. Não era qualquer um. Um homem abastado, de cultura vasta, com condições para viver bem, muito bem financeiramente. É por isso que ele começa o texto do maior para o menor, mostrando o seguinte: olha, eu sei o que é ser honrado, porque fui honrado como scholars da lei, como um erudito do decálogo, um fariseu, um homem intelectual do farisaísmo, um doutor da lei era o que ele era, mas eu sei o que é ser humilhado. Bom, ele começa aqui em cima e vai, desce ladeira abaixo. Começar de baixo para cima é uma coisa, principalmente quando nos acostumamos com as coisas que nós temos. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: você acha que o meu problema é o dinheiro? Eu disse: não, de forma alguma. Então qual que é? Porque muita gente fala que o meu problema é o dinheiro agora que eu comecei a ganhar dinheiro. Eu falei: não, o problema seu não é o dinheiro. O problema seu é o que o dinheiro comprou. E você hoje se tornou refém dele. O problema não é o dinheiro. O problema é que o dinheiro te deu algumas coisas que hoje você tem medo de perder. Esse é o problema. O problema seu é a idolatria do seu coração com as coisas que você conquistou. Esse é o ponto nevrálgico. Não o dinheiro. O problema é quando você tem alguma coisa, um carro melhor, um apartamento melhor, uma vida melhor, viaja para cá, ou viaja para lá, compra roupas diferentes. Porque nós temos a mania de dizer o seguinte: quer ver? Bom, eu não sei como o LeBron James consegue comprar um avião para ele que atravessa o Atlântico. Você não pode saber. Você não tem como saber. A fortuna dele é 4 bilhões de dólares. Então, um homem que tem uma fortuna de 4 bi de dólares, mais de 20 bi de reais, você não pode saber o que é ter condições de comprar um avião para atravessar o Atlântico. Porque você diz assim: jamais, é desperdício. Porque você não tem. É, claro. Ou se você tivesse, imagine. Você chegava no aeroporto e diria assim para o seu comandante de bordo, para o seu piloto: enche o tanque que agora, nós estamos saindo agora, porque eu quero jantar na Champs-Élysées, lá em Paris. Só isso. Mas ele tem um jato que cruza o Atlântico e custa 80 milhões de reais. E você diz assim: desperdício, é muito dinheiro. Você não tem. Eu também não. A questão é que o nosso contentamento não pode estar nisso. Esse é o ponto que eu estou dizendo para você. Aí a gente olha Vinícius Júnior, como disse o Neymar recentemente, o homem mais bonito que ele conhece. Ao contrário. Aí vem uma proposta das Arábias. E diz a proposta das Arábias: vem jogar aqui que você vai ganhar 7 bilhões de reais em 5 anos. Aí, vamos dizer que ele fosse. E ele pega e compra um jato de 100 milhões de reais. Você diz: nossa, que desperdício, comprar um jato de 100 milhões de reais. O que é 100 milhões de reais? Para nós é muito. Só para você dimensionar que às vezes você não faz e você não adquire coisas que se tornariam mais fáceis para você, porque você não tem. E eu também não. Só por causa disso. Porque quando o status muda e você tem condições de fazer as coisas acontecerem de forma diferente na sua vida, não vejo que seja pecado que você faça como um cristão, se o seu coração estiver em Cristo. Se Ele nortear a sua vida,
se você for despojado a tal ponto que o seu dinheiro é para a glória de Deus e não para você. Qual que é o problema disso? O problema é quando você comprou essas coisas, adquiriu essas coisas que o dinheiro te deu e agora você tem medo de perdê-las. Elas se tornam deuses na sua vida. Esse é o problema. É por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo: eu sei o que é ser honrado e eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é ter fartura, mas agora eu estou na escassez. Porém, eu estou contente em todas as situações. Esse é o ponto. O problema do irmão não é o dinheiro, é que o dinheiro comprou coisas que ele se tornou refém dele. Esse é o ponto. O que Paulo está dizendo é que seja qual for a situação, nas esferas que envolvem a nossa vida não é tragédia, a nossa vida não é só dor, a nossa vida não é sofrimento, somente isso. Nós temos alegrias, nós temos coisas. Deus nos mima com algumas circunstâncias desta vida, nos deu filhos, nos deu família, nos deu coisas que a gente pode desfrutar. Paulo estava preso, capítulo 1, verso 13 e verso 14, longe dos seus familiares, numa prisão de Roma. Chegou um tempo em que ele deixou de invocar a sua cidadania romana, foi injustamente preso pelo STF da sua época. Esses versos mostram tudo isso aí. Que independentemente dos momentos que vivemos, Cristo, e somente Ele, é a genuína alegria para o nosso coração. Só isso que ele está dizendo, mais nada. Humilhado e honrado. Seja que quando nós estivermos com fartura ou não, em toda circunstância, o Senhor deve ser engrandecido por nós, é isso. Em todas as situações, Paulo sabia. O que ele estava falando sobre vivê-las. Eu sou judeu, nasci em Tarso. E quando você pega o capítulo 3 desse texto aí de Filipenses, no verso 5, ele diz: eu sou judeu, fariseu, da tribo de Benjamim. Sabe por que ele se chamava Saulo? Porque na tribo de Benjamim existia o homem mais famoso da tribo. Qual era o nome dele? Vocês lembram? Qual era o homem mais famoso da tribo de Benjamim? Saul. Saulo vem de Saul. Tal era a honra que os seus familiares prestavam ao grande líder Saul da tribo de Benjamim. Era um homem diferente, o apóstolo. Eram as credenciais dele. Mas Paulo sabia o que significava viver bem em toda e qualquer situação. Vocês já leram 2 Coríntios capítulo 11, verso 23? Vai terminar mais cedo hoje, né? Eu acho que eu não vou pregar 1 hora hoje, vou pregar só 58 minutos. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Presta atenção. Não se incomode. Eu quero que você fique. Olha só. Verso 24 diz assim: 5 vezes recebi de judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui fustigado com vara 3 vezes. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no... Pera, a vida do homem foi um perigo, né? É perigo. Em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Você acha que é só você que olha e diz assim, aquele irmão é falso? O Paulo falou também. Ele disse, eu estava com os irmãos lá, mas os irmãos, hein? Os irmãos, mais irmão do cão do que meu. Os falsos irmãos, está escrito aí. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, que é a preocupação com as igrejas. Além de tudo, este homem carregava um fardo de preocupar-se com a igreja de Cristo, para que ela fosse bem,
para que ela pudesse crescer na espiritualidade, para que ela pudesse amar a Cristo de todo o coração. Então ele escrevia cartas, ele saía discipulando, evangelizando e pregando para as pessoas. Ele saía edificando as pessoas com teologia profunda, profunda. Meu Deus, o que é a carta de Paulo aos Efésios? É um compêndio teológico, é uma coisa surreal de tanto conhecimento. Paulo sabia o que era viver bem em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque Paulo se espelhava no Redentor. E lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, a Bíblia diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele abre mão, humilha-se, vem a este mundo, paga as nossas dívidas, como que se fosse um salteador e um bandido. Ele conquista a vida eterna para aqueles a quem ele representava. E isto é a riqueza conquistada por Cristo. Como filhos de Deus, nós somos coparticipantes de toda a herança da sua glória. Ah, não há dinheiro que pague isso. Nada. É disso que nós somos donos. Às vezes as pessoas se desorientam por qualquer coisa. Ficam descabriadas. Quando a bolsa vai mal, quando não fecha o negócio, quando fica apurado com a situação aqui, quando a soja desce o preço, quando a energia veio mais alta, como que se a nossa vida fosse orientada por essas coisas. A nossa alegria não depende das circunstâncias, irmãos. Nós devemos olhar firmemente para o autor e salvador da nossa fé, que é Cristo, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 2. É para Ele que nós devemos olhar. Nós não podemos deixar as circunstâncias, às vezes, limitar a nossa vida e determinar como nós devemos viver. Ao contrário, não deve ser assim. Esse texto das Escrituras nos ensina que é impossível que, se não vivermos a dependência de Deus, nós consigamos viver contente em qualquer situação que seja. Sócrates, o grande filósofo, nascido em 470 e morto em Atenas em 399, disse: aquele que se contenta é o mais rico, pois a autossuficiência é a riqueza da natureza. Não. Dentre várias bobagens, essa foi mais uma. Na verdade, aquele que se contenta com Cristo é o mais rico de todos os homens, pois é na dependência de Deus que nós temos a maior de todas as riquezas. Só isso. Não deixe as circunstâncias atrapalharem a sua visão de ver o mundo e as coisas à sua volta. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Problema familiar, filho que desviou, crise no casamento. Não deixe os pecados do seu coração trazerem nuvem aos seus olhos a respeito da grandeza do poder do perdão que só o Evangelho oferece. Prostituição, sites de pornografia, entrar em relacionamentos íntimos com sites que não prestam. Se arrependa, peça perdão a Deus. Não deixe as circunstâncias atrapalhar você a ponto de se olhar e dizer: não tem como eu sair disso, dos adultérios virtuais e das traições que muitas vezes acontecem hoje, pela facilidade com o que não presta entrar dentro da nossa casa e nas telas dos nossos celulares. Não deixe as circunstâncias direcionar o seu contentamento. Não é a bebida, não é a droga, não é o sexo. O Woodstock, sabe o que sobrou dele da década de 70, na década de 60? Tragédia, dor, aflição, morte. Não deixe as circunstâncias guiar você. Em último lugar, a alegria e contentamento não é por causa da minha capacidade, da minha autossuficiência em exercê-la. Não é e não pode ser. Você não tem autonomia para, diante de circunstâncias difíceis, dizer assim: não quero mais viver isso, desse momento em diante eu vou virar a página e acabou.
Não é possível. Você não tem. Você até tenta, mas você não consegue. Ninguém consegue. Porque não depende da nossa autossuficiência. Contentamento e alegria não é por causa da minha capacidade, da minha força, do meu poder. Se fosse, bom, o Ari Alberto não teria morrido. Se fosse, os familiares do Silvio Santos não teriam enterrado ele hoje. Só pegando parâmetros de pessoas que aparentemente têm muitos bens. E mesmo assim, a morte, a doença chega e mostra que tudo que eles têm é insuficiente. Então, a autossuficiência não deveria orientar a nossa vida, porque isso mostra a nossa tentativa de autonomia. Nós não somos. O nosso irmão Davi já dizia no Salmo 139, os nossos dias foram escritos e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. Lembra dos netinhos do Ari? Adolescentes, viu? Adolescente morre. Tá? Adolescente morre, viu? E quando o adolescente morre sem Cristo? A morte não pede identidade. CPF, você nasceu quando? Eu nasci em 57, 67, 47, 37, 27. Não, nasceu em 27 também, já está na hora, né? Mas pelo amor de Deus. Mas vai lá, eu fui nascendo, né? Não pede. E diz assim, bom, menino de 15 anos não pode morrer porque é novo demais. Existe isso? Você não pode ter isso na tua cabeça. Não pode, porque não é possível alguém pensar assim. Então, meu filhinho, jovenzinho, adolescente, emenda os teus caminhos. O texto do verso 13, para mim, é muito interessante, porque ele vai dizer exatamente a contramão dessa afirmação da autossuficiência. Ele diz, tudo posso em quem? Tudo posso que não me fortalece. Na década de 90, eu não sei se muitos de vocês eram crentes nessa época, provavelmente sim. O meu querido presbítero, que gosta de pescar e está sentado ali, ele provavelmente é crente dessa época. Então você tinha aqueles adesivos no carro que estava escrito assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mitsubishi 0. Aí você viu outro, tudo posso naquele que me fortalece. BMW. Tudo posso, Porsche, Carreira. As pessoas associavam tudo posso no que me fortalece com riqueza. Meu Deus do céu, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver na limitação. Eu posso viver nas dificuldades. Eu posso sim viver enfrentando os dramas mais horríveis dessa vida. Porque quem me fortalece é o Senhor. A força não é minha. A palavra fortalecer aqui tem um significado muito importante. Ela traz a ideia de infundir força. Ou seja, o fortalecimento que Paulo está falando aqui não é nascido no nosso poder, na nossa resignação em nós mesmos. Ele está dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, é alguém que infunde força em você, coloca no seu coração para que em meio aos enfrentamentos você consiga ascender e não ficar prostrado. Então, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, não é a autonomia dele, a capacidade de ser corajoso, de ser forte. Ele não tinha nenhum espírito de Rambo nessa época. Não tinha. E nem do Bruce Willis, né? Existem coisas que são muito irônicas, até mesmo no meio artístico. Eu me lembro do Superman da década de 80, 79. Os meus filhos, às vezes eu sento com eles e digo assim para o mais novo, Rafael, vem aqui, esse filme era top. Ele fala, pelo amor de Deus, pai, isso é horrível. Isso aí, não, olha os efeitos disso aí, isso é de quando? Era ruim, realmente era ruim. Mas era o Christopher Rivers, que todo mundo dizia que era o homem de aço. Lembram? Que caiu de um cavalo, quebrou a segunda vértebra da cervical. Morreu, só mexendo o olho, sem poder nem falar. Que coisa irônica às vezes acontece com a gente. Bruce Willis, um dos maiores
atores de Hollywood, indiscutivelmente, está com demência. Não pode sair de casa. Meu Deus. E nós pensamos que somos autônomos na nossa força, no nosso vigor. É por isso que Paulo sabia o que ele estava dizendo, inspiradamente. Eu posso tudo, mas no Senhor. É Ele que me fortalece, é Ele que dirige a minha vida. O Senhor é quem fortalece a mim. O Senhor é quem fortalece a você. O Senhor é a renovação da esperança da nossa vida. Êxodo capítulo 15, verso 2, a Bíblia diz: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha força, o Senhor é meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Toda força, vigor, renovação e esperança estão em Deus. Tudo posso, não em mim, nas minhas habilidades, no meu contra-cheque, no Pix que eu faço. Não! Tudo posso em quem me fortalece. Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Portanto, seja qual for a situação, seja qual for o infortúnio, Ele é o meu escudo protetor, é aquele que ampara a minha vida. Tudo posso no que me fortalece. Em 2 Samuel, ainda, capítulo 22, verso 30, as Escrituras dizem: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Eu olho que o meu joelho é tudo estragado. Eu corro e faço caminhada porque eu sou teimoso. Não posso, sou proibido. Não posso. Vou sofrer continuando fazendo isso. Mas com Deus, eu até muralha salto, quanto mais caminhada eu faço. O que eu estou tentando mostrar é que saltar muralhas é ter vigor para enfrentar os obstáculos, sabendo que com o Senhor nós ultrapassamos essas coisas, nós as vencemos. Não está em mim vencer qualquer situação da vida. Nós precisamos depender do Senhor. É por isso que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Nossa vida é marcada por contrastes. E Paulo cita esses contrastes aqui. Qual que é o objetivo dos contrastes citados aqui nesse texto do verso 12? É mostrar para mim e para você que seja qual for a situação, tanto nos momentos positivos, ser honrado, ter abundância, quanto nos momentos negativos, ruins. Tanto no momento de dor, quanto no momento de paz. No momento de alegria e de renovação, quanto no momento de tragédia e de aflição. Em todos os momentos, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Paulo está dizendo. Calvino teve 3 filhos e morreram os 3, pequenos ainda. E ele disse assim: Senhor, meu coração eu te ofereço, pronta e sinceramente. Você tem feito isso com o seu coração? Você tem dito ao Senhor em meio às pendengas, às lutas, às dificuldades? Ou você tem achado que a sua autossuficiência te tira de algum lugar e você está patinando? Igual a história da centopeia, que quando perguntaram para ela qual perna ela mexia primeiro, das 100 que ela tinha, e ela mexia automaticamente, ela começou a pensar, nunca mais andou. É assim que a autossuficiência faz com a gente. A gente pensa que consegue, porque a gente se esquece que tudo a gente pode, mas naquele que nos fortalece. Cristo é o Rei dos Reis. Ele nasceu numa manjedoura, se fez pobre, é verdade. Foi um homem de dores e que soube o que é padecer. Ele colocou-se sempre sobre a vontade do Pai. E é exatamente isso que Cristo chamou Paulo a fazer, e chama eu e você a fazer. Ele nos chama a viver no contentamento mesmo nas lutas. Ele, de rico, se fez pobre. Nós podemos aprender a viver contente e em paz com tudo, porque o nosso Redentor fez assim. Nascendo numa manjedoura, crescendo numa família simples, jamais ouviu-se da boca do Redentor qualquer questionamento que fosse sobre a sua condição. Ele manteve-se sempre na absoluta dependência de Deus. O propósito dele era glorificar a Deus.
Ele disse que ele veio para honrar o Pai e ele queria glorificar o Pai, portanto que o Pai o glorificasse na glória que ele tinha tido com o Pai antes da fundação do mundo. Ele nos ensinou que é possível viver bem e contente, sendo o Rei da glória e sendo um menino nascido na manjedoura entre os animais. Ele nos ensinou que é possível vivermos na dependência de Deus, a descansar e a confiar no Senhor nosso Deus, na sua obra de redenção. Tem sido difícil para mim algumas coisas, pastor Nelson. Às vezes eu murmuro, reclamo. Às vezes eu não me encontro contente nas coisas que Deus tem me dado. Eu reclamo das batalhas que eu tenho enfrentado. Eu sei o quanto isso desonra a Deus em alguns momentos da minha vida. O que eu faço? Simples. Não tem muito a fazer do ponto de vista de grandes coisas. Você tem que fazer o seguinte: se arrependa. Peça perdão a Deus. Chegue diante dele e diga: Senhor, a tua palavra me ensina que a tua graça é quem conduz os homens ao arrependimento. Me ajude, Senhor, a depender de ti. Me perdoe as vezes que eu quero conduzir a minha vida. Me perdoe as vezes que os conflitos acontecem na minha casa porque eu acho que a autonomia está nas minhas mãos. Me perdoe, Senhor, porque as dificuldades vêm e eu penso que está em mim controlar as circunstâncias difíceis. Eu me deixo levar pelo meu ânimo diante das coisas que estão acontecendo financeiramente dentro da minha família e no meu casamento. Me perdoa, Senhor. Muda a minha vida para que eu seja como Cristo. Porque as Escrituras dizem que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é o ponto na minha vida e na sua. Se você tem falhado nisso, se arrependa. Suplique ao Senhor graça. Chore diante dele. Comece a orar a partir de hoje para que você seja grato. Para que você se alegre. Para que a sua força e a renovação estejam em Cristo e em Cristo somente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, abençoe a tua igreja. Abençoe o teu povo. O Senhor conhece cada irmão, cada irmã aqui presente. O Senhor sabe das lutas, das dificuldades que muitas vezes enfrentam. Problemas no seu casamento, problemas com os pais, alguns adolescentes, problemas de rebeldia, dificuldades com uma vida santa, famílias que se desestruturaram ao longo dos anos, deixaram de ler a tua palavra, de fazer culto doméstico, de ter momento de comunhão contigo. Senhor, que o teu Espírito Santo os incomode, para que eles possam te agradar, te honrar, mostrando, Senhor Deus, o desejo de te exaltar em todo o tempo. Senhor nosso Deus, renova-os, renova a mim. Muitas vezes nós somos como o povo de Israel no deserto. Temos tudo o que é necessário para a nossa vida, mas nós não nos contentamos em ter o maná, que é o pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor que alimenta a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a saciar a nossa fome em Ti, a saciar a nossa sede em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a fazer as coisas, trabalhar, procurar sempre caminhos novos, rumos diferentes, crescer, expandir, sem dúvida, Senhor. Mas ajuda-nos a depender de Ti para que essas coisas aconteçam. E se elas não acontecerem, que o Senhor seja a nossa alegria. É o que eu peço ao Senhor, por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.